A paz do Senhor a todos. Vamos para a meditação de mais uma palavra, do Evangelho de Jesus. Antes, porém, vamos orar ao Senhor para que Ele venha falar conosco. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais esse dia, por mais esse momento que Tu nos concede de estarmos reunidos com nossos irmãos, para estarmos meditando, meu Deus, na Tua palavra, Pai. Usa, Pai Santo, a minha vida, não seja eu, Pai, mas o mover do Teu Santo Espírito nesse momento, falando, meu Deus, a todos aqueles que nos assistem, Pai. Tudo que é necessário para o nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação, Pai. Santifica-nos na verdade, a Tua palavra é a verdade. Assim pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então hoje eu estava, na verdade eu estava orando ao Senhor por uma direção, mas há dias que acontece isto, a gente ora e a gente vê que o Senhor ainda não deu uma direção, Mas eu fui orar ainda há pouco, eu acabei dormindo, mas quando eu acordei, falei, e agora, Senhor? O que eu vou fazer, Que mensagem devo levar? Mas o que me confortou foi que o Pai disse no meu coração, eu falarei. Então, eu não sei o que o Senhor tem a falar, tem a dizer, Mas que o Senhor, que Ele venha falar conosco, A gente não sabe, Mas Deus conhece cada coração, conhece a necessidade de cada um, Mas eu quero aqui falar, tem uma passagem, que fala sobre o Espírito Santo, isso daqui foi um diálogo, que Jesus teve com Nicodemos, Nicodemos, ele era príncipe dos judeus, quer dizer, Nicodemos não era qualquer um, ele era cabeça, e Nicodemos, então, ele foi uma noite ter com Jesus, ele queria conhecer a Jesus, porque ele via que aqueles milagres, que Jesus fazia, que não era possível alguém fazer aqueles milagres se Deus não fosse com ele, Isso despertou em Nicodemos essa curiosidade, Não, eu preciso conhecer Jesus, E aí, quando ele teve esse encontro com Jesus, a primeira coisa que Jesus disse a ele, disse assim, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, Então, Nicodemos, ele tinha uma visão assim, totalmente carnal, E ele teria que nascer de novo para ver as coisas espirituais, porque aquele que é carnal, ele não tem entendimento espiritual, Ele só consegue ver as coisas que os olhos podem ver, Então, ele via somente as coisas aparentes, Mas as coisas espirituais é necessário ter, um novo nascimento, Tem uma passagem lá quando Jesus curou aquele cego de nascença, O que Jesus fez para curar aquela pessoa, Nasceu cego, Então, quando aquele cego ele teve o encontro com Jesus, o que Jesus fez para que ele pudesse ver, A palavra de Deus diz que Jesus, ele cuspiu no chão, E aí ele fez um barro, O barro, e aí
passou aquele barro nos olhos do cego, né? E aí disse para aquele cego, olha, agora você vai até o tanque de Siloé, né? Que significava o enviado, né? Vai e se lave, né? E aquele cego foi obediente, né? Ele, com aqueles olhos, né, cheios de barro, né? Ele foi até aquele tanque lá, né? E no tanque ele se lavou, né? No momento em que ele se lavou, ele voltou vendo, né? Mas Jesus queria ensinar uma coisa importante, né? Por que aquele cego ele se curou, né? Na verdade, o cego, quando Jesus colocou barro, né, nos olhos do cego, foi para mostrar a ele, né, que ele só enxergava as coisas terrenas, né? Porque aqui tem um sentido espiritual, né? Então, mostrava aquele barro nos olhos, que ele tinha nos olhos terra, né? Ele precisava se lavar para ter uma visão espiritual, né? Ele não conseguia ver a Jesus, né? Mas ele foi obediente, ele foi, lavou, né? Tirou aquele barro dos olhos, né? E voltou vendo, né? Aquele barro representa as coisas deste mundo, né? As coisas terrenas, né? Muitas vezes, para a gente ver, né, as coisas espirituais, é necessário isso, que a gente tenha esse novo nascimento, né? Passe a ver as coisas espirituais, mas para isso é necessário um novo nascimento, né? Então era o que Jesus estava mostrando a Nicodemos, né? E depois, logo em seguida, Nicodemos estranhou as palavras de Jesus, né? Que Jesus disse, olha, é necessário você nascer de novo, né? Nicodemos então respondeu a Jesus, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então veja que a visão de Nicodemos era uma visão carnal, né? E Jesus então respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então veja como é importante esse novo nascimento, né? Porque se a pessoa não nascer de novo, aqui Jesus está dizendo que ele não pode entrar no reino de Deus, né? É necessário ter esse novo nascimento, né? E aqui Jesus vai mais adiante. Jesus diz, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, né? Esse Espírito com E maiúsculo, né? Quer dizer, o Espírito Santo, né? O que é nascido do Espírito, ele é Espírito, né? Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, né? Então, nascer do Espírito é quando nós temos em nós o Espírito Santo, né? E como é que ocorre esse nascimento, né? Jesus nos disse lá no capítulo 14, 23, Jesus disse assim, olha, aquele que me ama guardará a minha palavra e meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada, né? Então é simples assim, né? Aquele que guarda a sua palavra, né? Então aquele que crê, ele guarda as palavras, né? Então é necessário isso, que a pessoa guarde as palavras de Jesus, né? Muitas vezes as pessoas guardam outras palavras, né? Guardam outras coisas, né? Mas Jesus, ele é muito enfático em dizer assim, aquele que me ama guardará a minha palavra, né? Então tem que ser a palavra dele, né?
não pode ser outra palavra, né? E aqui é uma promessa para todos aqueles que guardam a sua palavra, né? Dele fazer morada em nós, né? Jesus dizia: o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Uma promessa, né, do Senhor para todo aquele que guarda a sua palavra, né? Então, nascer do Espírito, a gente pensa que é coisa assim, difícil, né? Não é não, basta crer, né? E aquele que crê é aquele que guarda a sua palavra, né? Guardar a palavra é ser obediente à palavra dele, né? Então, importante isso, né? Que a gente seja obediente à palavra, viva a palavra, né? Que a gente não seja assim, olha, somente ouvinte da palavra, porque aquele que somente ouve a palavra, né? É reprovado, né? Porque quando Jesus está no capítulo 20, né, da videira verdadeira, lá no capítulo 20, no versículo 2, eu vou citar aqui, né, a videira verdadeira, todos, é uma passagem bastante conhecida, né, Jesus dizendo: olha, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, né, capítulo 15, né, do Evangelho de João. Então aqui diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto, né? Então, vara aqui, ligado à videira, né? Aqui Jesus fala de dois tipos de vara, né? Ligado à videira verdadeira, né? Uma dá fruto, outra não dá fruto, né? Por quê, né? Porque muitas vezes as pessoas se alimentam da palavra de Deus, né? Ouve a palavra de Deus, mas aquela palavra não entra no coração da pessoa, ela não vive aquela palavra, né? Ela ouve de um lado e sai do outro, né? Na verdade, não tem nenhum compromisso com a palavra, né? Então é importante, para que a gente dê fruto, que a gente creia, né? E guarde a palavra, né? Para que, então, a gente tenha na nossa vida o cumprimento da palavra de Jesus, que é de fazer morada em nós, né? Quando ele faz morada em nós, ele faz morada através do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo em nós é que vai nos diferenciar, né? Porque quando nós temos o Espírito Santo, nós realmente nos unimos tanto com o Pai quanto com o Filho, né? Mesmo Espírito, né? É importante isto, né? Mas para ter esse mesmo Espírito, é necessário isso, né? Que a gente esteja na mesma palavra, né? Jesus, ele é o nosso exemplo, né? Jesus dizia: olha, tudo que eu falei foi tudo que eu ouvi do Pai, né? Eu não falei nada de mim mesmo, né? Que está aqui no 12:49, justamente isso. Jesus dizendo: olha, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer, sobre o que hei de falar, né? E sei que seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Então, veja o exemplo que Jesus nos dá, né? Ele, como enviado do Pai, né? Ele só falava as palavras do Pai, né? Por que isso é importante a nós, né? Nós que seguimos a Jesus, né? Porque da mesma forma que o Pai enviou Jesus, e Jesus só falava as palavras do Pai, assim também Jesus nos enviou, né? Para fazer a mesma coisa, né? Levar a sua palavra, que é a palavra do Pai, né? Então, é importante isso, para que haja unidade, né? Através da mesma palavra é que nós recebemos
do mesmo Espírito, né? Então, é importante isso. Quando a palavra ela é diferente, é porque o Espírito é diferente, né? Por isso Jesus só falava as palavras do Pai, né? Porque era o mesmo Espírito. Quando nós temos o mesmo Espírito, nós falamos a mesma palavra, nós realizamos as mesmas obras, né? Por quê? Porque quem realiza as obras não somos nós, né? Não é a nossa carne, é o Espírito Santo que habita em nós, né? É o Espírito de Cristo, né? É Ele quem vai realizar as obras, né? Então, é importante isto, que nós tenhamos, então, o Espírito Santo, né? Aí, nós fazemos parte desta unidade, né? Que Jesus já até orou, né? Quando Jesus, ele orava ao Pai, intercedendo por aqueles discípulos que estavam lá com ele, né? Ele passou a orar por nós também, né? Quando a gente vê lá no capítulo 17, a partir do versículo 20, vamos só citar, né? A partir do versículo 20, do capítulo 17. Vamos até o 23 aqui, só para a gente, né? Para os irmãos terem uma ideia. E aqui diz assim, a partir do versículo 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, né? Pela palavra do Pai, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Mesmo amor, né? Do Pai para com o Filho, né? Assim como amava Jesus, ama também a nós, né? Que somos filhos também, né? E o Espírito Santo é que nos torna filhos de Deus, né? Realmente aí nós passamos a ter esta unidade, né? Tanto com o Pai quanto com o Filho, né? Isso é importante, que a gente adentre ao reino, né? Como filho de Deus, né? É uma oportunidade que Deus nos deu, acima dos anjos, né? Que lá estão, né? Entrar como filho é ser herdeiro, né? De todo o reino, né? De tudo quanto o Pai tem, né? Então, isso é muito importante, né? Então, nós estamos vendo aqui no capítulo 3, né? Voltamos aqui a Nicodemos. Aqui diz que aquele que é dirigido pelo Espírito, ele não sabe de onde vem nem para onde vai, né? Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, né? Então, é importante isso, que a gente seja dirigido pelo Espírito, né? Mas é importante assim, as pessoas têm o Espírito, mas é necessário que a gente pergunte, né? Pergunte ao Pai o que fazer, né? E pelo Espírito ele vai nos responder, né? Ele vai nos dirigir. Então, é importante isto, porque às vezes, né? Nós temos o Espírito, mas esquecemos de perguntar a Deus, né? Sobre a direção a tomar, o que fazer, né? E acabamos fazendo isso por conta própria, né? Eu queria ler aqui uma passagem, né? De Pedro, né? E que ocorreu justamente isto, né? Pedro, ele tinha recebido, né? O Espírito Santo, né? Mas aqui no capítulo
no capítulo, deixa eu ver aqui, da pesca, né? Então, aqui no capítulo 20, né? Capítulo 20, a gente vê aqui quando Jesus, ele ressuscitou, subiu ao Pai, né? E depois desceu de encontro aos seus discípulos, foi quando os discípulos receberam o Espírito Santo, né? E aqui diz no capítulo 20, 21 e 22, eu vou citar o 21 também, porque é importante saber que Jesus também nos enviou, né? Então aqui diz assim: disse depois Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo, né? E eles naquele momento receberam o Espírito Santo, né? Mas o que a gente vai ver em seguida é quando nós fazemos as coisas por conta própria, sabe? Mesmo tendo o Espírito Santo, né? Mas não perguntamos a Deus a direção. Então, quando tem aqui tem uma passagem aqui que ele é um pouco extensa, né? Mas é um ensinamento tão grande, né? Que é importante nós falarmos aqui. Está no capítulo 21. E aqui diz assim: depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era da Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Então, veja bem, aqui foi a atitude de Pedro, né? Quando Pedro disse assim: olha, eu vou pescar, né? Então, os discípulos também: eu também vou pescar, né? Mas eles trabalharam a noite toda, né? E não pegaram nada. Aqui diz que naquela noite nada apanharam. Todo o trabalho foi em vão, né? Noite é assim, quando a gente faz as coisas fora da presença de Deus, né? Sem a direção de Deus, né? Eles aqui tinham o Espírito Santo, como nós vimos no capítulo anterior. Eles haviam recebido o Espírito Santo, né? Mas aqui mostra que eles agiram sem a direção de Deus, né? Então, coisas que a gente muitas vezes comete, né? A gente acaba fazendo, né? Nós acabamos assim fazendo por conta própria, né? É aí que nós devemos prestar atenção. Antes de fazer qualquer coisa, né? Nós temos que perguntar a Deus, né? Se esta é a direção, se esta é a tua vontade, né? Para que a gente aprenda, né? Com Ele a direção a seguir, né? Então, o que acontece com os discípulos, né? Pedro disse: olha, eu vou pescar. Todo mundo diz: eu também vou, né? E Pedro, ele era um profissional da pesca, né? Não era qualquer um. Pedro, quando ele foi chamado por Jesus, né? Ele era um pescador profissional, né? Então ele conhecia muito da pesca, né? E ele confiou muito na sua capacidade, né? Falou: não, eu vou pescar e eu sei como é que é, né? Ele foi, levou todo mundo, né? Mas a palavra diz que eles nada apanharam, trabalharam a noite toda, né? Foi quando Jesus apareceu de manhã para eles, olha. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia.
Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Então veja que já era manhã, né? Jesus se apresentou na praia e eles não reconheceram que era Jesus, né? Então veja a situação, né? E eram discípulos de Jesus, né? Como é que não conheceu a Jesus, né? Não conheceram a Jesus, né? Aqui diz que eles não conheceram Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não, né? Por quê? Porque não haviam apanhado nada, né? Peixe nenhum. E ele lhes disse, né? Jesus falando a eles agora: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-nas, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes, né? Então, sobre a direção de Jesus, né? Quando eles foram obedientes, aqui diz que veio tanto peixe que eles não podiam nem tirar pela multidão dos peixes, né? Uma grande lição, né? Para nós, né? Para nós não fazermos as coisas por conta própria, sabe? Segundo a nossa visão, segundo a nossa experiência de vida. Não, essa área eu conheço bem, não preciso, né? Sou mestre nisso. Engano, né? Assim como Pedro foi enganado, né? Confiou na sua sabedoria, na sua experiência, mas depois ele viu, né? Que somente com a direção, né, de Jesus é que nós temos sucesso, né? Não adianta a gente fazer as coisas pelo próprio entendimento, né? Nós temos que confiar no Senhor, né? De todo o nosso coração. Confie no Senhor de todo o teu coração, né? E não te estribes no teu próprio entendimento. Então, é isto, né? É por isso que depois Jesus, né? Depois de apanhar os peixes, né? Jesus preparou aqueles peixes, comeram os peixes, né? E aí Jesus, então, tem uma conversa com Pedro, né? Pedro, olha, e depois de terem jantado, aqui diz assim no capítulo 21:15, olha, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, né? Olha, Jesus chamou Pedro ali num particular, né? E disse: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros, né? Cordeiros são os novos convertidos, né? Tem que cuidar deles, né? Com muito carinho. E tornou a dizer pela segunda vez, Jesus: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas, né? Disse-lhe terceira vez, olha, terceira vez Jesus falando a mesma coisa para Simão: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas, né? Aqui a gente vê assim que, neste momento, Jesus ainda estava chamando Simão, filho de Jonas, né? Quando a gente vê lá no início, né, com os primeiros discípulos, né? Lá no capítulo 1, quando o Pedro foi apresentado a Jesus, olha o que Jesus falou para Pedro. E levou a Pedro, e olhando Jesus para ele, disse-lhe: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, né? Então a promessa aqui era de mudar o nome de Pedro, né? De Simão, né? Simão, filho de Jonas, para Cefas, né? Que quer dizer Pedro, né? Simão, a tradução da palavra Simão, quer dizer ouvinte, né? Ouvinte.
Ouvinte é Simão. Agora, quando Jesus teve essa conversa com Pedro, lá no finalzinho, né, do Evangelho, já no último capítulo, né, nesse finalzinho, Jesus, quando falava a Pedro, chamava Pedro de Simão, filho de Jonas. As 3 vezes Jesus chamou ele de Simão, filho de Jonas. Mas não era para chamar Cefas, Pedro, né? Então, mostra que ainda aqui Pedro tinha algo a aprender, né? Aprender o quê? A não ser ouvinte da palavra, né? A gente tem que aprender, né? A viver a palavra de Deus, a confiar, né? Então é necessário isto, né? Que em tudo a gente pergunte a Deus, né? Mesmo para as coisas simples, olha, que roupa eu devo colocar, onde eu devo me sentar, como eu devo fazer, são detalhes pequenos, né? Mas a gente abre um diálogo com Deus, né? E nessas pequenas coisas nós vamos aprendendo, né? Eu, por exemplo, das coisas que eu tenho perguntado, né? Quando eu pergunto ao Senhor, a primeira vez deu errado, eu já recuo, porque alguma coisa que o Senhor está nos mostrando, né? Não é aquele caminho, né? Então a gente tem que aprender a direção de Deus, né? Ele está sempre nos direcionando. Mas às vezes a gente está tão ligado às coisas deste mundo que não presta atenção, né? Deus fala com a gente toda hora, né? Às vezes são cenas que nós vimos, né? São situações que nós entramos, são palavras que nós ouvimos. Às vezes, mesmo na igreja, Deus pode usar um irmãozinho lá, né? Para falar contigo, né? Então, a gente tem que estar, como diz, antenado, né? Ligado espiritualmente em tudo, né? Não com a nossa visão carnal, né? Olhando as aparências, mas em tudo há um propósito de Deus, né? Porque nada é por acaso, né? Se acontece e nós estamos ali vendo alguma coisa, Deus está nos ensinando, né? Então é importante isso, que a gente ande segundo a direção dele, né? Não faça pela nossa própria vontade, pelo nosso entendimento, né? Amém, irmãos? Então hoje foi o que o Senhor colocou no meu coração, né? Isto, a importância de nós estarmos sendo conduzidos pelo Espírito, né? Mas nós devemos perguntar a Deus, porque é como sempre o nosso pastor diz, né? Deus não responde se você não perguntar, né? Então, é necessário isso, pergunte, né? É para cá, ou é para lá, ou é isso, ou é aquilo, né? A gente tem que ter esse diálogo, né? Nós temos que estar ligado a Deus pelo Espírito, né? Sabemos que Deus é Espírito, né? Quer dizer, a ligação com Deus não pode ser carnal, né? Então tem que ser espiritual, né? Por isso que o caminho, Jesus diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós sabemos, Deus é Espírito. Esse caminho que nos leva à presença do Pai é um caminho espiritual, né? E a verdade é que nos liberta, né? A verdade é necessário isso, que conhecer a verdade, né? Aquele que conhece a verdade conhece a Jesus, né? E nós conhecemos a Deus pela sua palavra. Jesus, quando ele orava ao Pai intercedendo pelos seus discípulos, disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? A palavra de quem? A palavra do Pai é a verdade, né? Por isso Jesus só falava as palavras do Pai, né? E nós que seguimos a Jesus, fazemos a mesma coisa. Jesus disse lá no capítulo 18, 37, lá no versículo, a parte B desse versículo, ele disse assim, olha, eu para isso nasci, para isso vim a este mundo,
a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz, né, irmão? Então é importante isso, dar ouvido às palavras do Senhor, né? Porque são palavras da vida eterna, né? São palavras que vêm do Pai, né? A doutrina verdadeira é a doutrina do Pai, né? E essa doutrina só veio a nós através de Jesus, né? Então, permanecer nesta doutrina, não sair, né? Quando nós conhecemos a verdade, nós devemos permanecer na verdade, porque não faz sentido a gente conhecer a verdade e não permanecer na verdade, né? Muitos não permanecem na verdade, por quê? Porque não conhecem realmente a verdade, né? Porque se conhecessem a verdade, permaneceriam na verdade, né? É por isso que eles não conhecem, porque lá no capítulo 8, Jesus diz assim, olha, lá no capítulo 8, 31, Jesus diz assim, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Conhecer a verdade é conhecer a palavra do Pai, é conhecer a Jesus, né? Jesus, ele é a verdade, né? E através de Jesus nós temos libertação, né? É Ele que nos liberta de todas as coisas, né? Pelo seu Espírito, né? Nós conhecemos a verdade realmente quando recebemos dele o Espírito da verdade, que é o Espírito de Cristo. Amém, irmãos? Então, por hora, fiquem com esta palavra, né? Vamos só agradecer a Deus, né? E semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Amém? Vamos agradecer. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais este momento em que estivemos, Pai, meditando na Tua palavra, Pai. Oramos, meu Deus, para que a Tua palavra adentre a cada coração, Pai, que nós não sejamos somente ouvintes, Pai, da Tua palavra, mas que essas palavras, Pai, adentre aos nossos corações, permaneçam, Pai, porque é uma promessa, Pai, de fazer morada em cada um de nós, em todos aqueles, Pai, que guardam a Sua palavra, Pai. Nós sabemos, Pai, a importância disto, para que nós possamos receber vida, receber, meu Deus, o Teu Santo Espírito, para verdadeiramente sermos um contigo, Pai, porque está escrito, Pai, que pelo Espírito nós realizamos as mesmas obras, mas é necessário estar na mesma palavra, Pai. Pai Santo, nos conserva, Pai, na Tua verdade, Pai. Assim pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, até a próxima, né? Se Deus quiser.